Olá, malta. Sejam bem-vindos ao meu canal espiritual, ao meu canal de esotérico, Esoteric Cloud Surfer. E o que nós fazemos neste canal é pegar boleia, ou criar a nossa própria nuvem esotérica, que é mais leve em termos de densidade e é mais energética em termos de vibração e frequência, o que nos permite elevar, em comparação ao nosso reino atual, que é considerado um reino denso. Então nós podemos elevar-nos um pouco, observar os eventos, as correntes e as pessoas no nosso espaço. Quando nós fazemos essa elevação, nós conseguimos olhar para o nosso espaço de uma maneira mais clara, de uma maneira com mais sabedoria e mais sábia, para depois podermos voltar com essa informação, com essa noção e realmente melhorar a nossa vida e perceber que a vida que nós vemos desenrolar-se à frente dos nossos olhos é a manifestação de intenções e de espaços e de frequências e vibração. E hoje trago-vos um vídeo que é sobre os signos de fogo. Pois muito bem, nós temos 4 elementos na astrologia. Temos fogo, água, ar e terra. O fogo, primeiro vamos falar um pouco sobre o que é o fogo em si. O fogo é aquela primeira imagem que o espírito cria. Por isso é que ele é o primeiro elemento do ciclo. Este ciclo, fogo, água, ar, terra, é o que eu chamo o ciclo de criação. Desde o nada, que é o espírito, até o objeto físico, até a rotina, até aos padrões físicos que nós podemos ver e observar e interagir com aqui na Terra. E noutros reinos, só que de formas diferentes. Entendem? Então, o espírito, para entendermos o fogo, o elemento fogo, temos que entender o que é o espírito. O espírito é nada. Como assim nada? Nada em termos de forma. O espírito é algo sem forma. O espírito não tem forma. Não tem silhueta, não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, não tem luz. Entendem? O espírito é apenas espaço. O espírito é apenas espaço. Não é nada. Entendem? Mas não é nada de não existir. Não é como se não tivesse... Não é por tu veres um espaço vazio que não existe ali nada. Existe esse espaço em si. Entendes? Mas o que acontece é que um espírito, ao perceber que é um espírito individual, ele começa a prestar atenção a si próprio, à sua frequência e vibração, porque cada espaço específico, cada espaço individual, produz uma própria frequência e vibração. Entendem? E o espírito faz isso para quê? Para conseguir comunicar com outros espíritos à sua volta. Porque o espírito está sozinho, está na sua própria escuridão, mas quer sempre comunicar com outros espíritos. Para obter experiências, para obter informações fora do seu espaço. Para poder crescer como espírito, para poder expandir, para poder ter mais espaços dentro dele, para poder ter novas funcionalidades, novos pontos de vista, para poder viajar mais facilmente, para poder viajar mais confortavelmente, porque o espírito está sempre a viajar pelo reino interior, pelo reino de frequências e vibrações, o reino onde ainda não há objetos, existem apenas espaços, frequências e vibrações. O resto é criado a partir daí. E o fogo é a primeira criação do espírito. Porque nesta etapa, neste processo em que o espírito cria algo para ele se representar e para poder interagir com outros espíritos e com as outras representações dos outros espíritos, ele tem de criar primeiro uma ideia sobre ele mesmo. Não é, não existe um protocolo, é o que acontece. Nós todos como espíritos fazemos isto por defeito, fazemos isto naturalmente. Primeiro criamos uma imagem sobre o nosso próprio espaço. E essa primeira imagem é o fogo em si. Porque o fogo que nós vemos aqui na realidade, o fogo do isqueiro, por exemplo, isto é fogo, certo? Mas é fogo real. É um fogo que pertence
e se expressa de acordo com este ramo da realidade. Como assim? Porque este fogo, que nós vemos aqui no isqueiro, é fogo, certo? Mas já tem os outros 3 elementos combinados nele. Apenas, em termos de percentagem, tem uma percentagem maior de fogo. Mas quando eu falo de fogo, quando eu falo de fogo esotérico, fogo astral, esse fogo é 100% fogo. Não tem nenhuma outra energia, nenhum outro elemento associado a ele. E aqui um pequeno à parte, o que difere estas energias, o fogo, a água, a ar e a terra, é a maneira como eles se movem pelo espaço. Entendem? Mas isso é outro vídeo. Então o fogo é a primeira imagem que o espírito cria sobre si. É a imaginação em si. O fogo é a imaginação em si. É a imagem. É fogo, é a habilidade ou o poder de criar imagens ou visões sobre um espaço. Entendem? Então os signos de fogo estão muito conectados ao seu próprio espírito. Ou à sua natureza, em que eles se sentem melhor e conseguem manifestar e atrair coisas, pessoas e circunstâncias favoráveis a eles mesmos, é quando eles estão conectados ao seu espírito. Porque nós, hoje em dia, muita percentagem global está perdida no físico, na fisicalidade, na densidade. Então, por norma, por natureza, devido à maneira como nós crescemos, como somos educados, aquilo que nós recebemos do mundo exterior, não se torna difícil ser espiritual, apenas é mais fácil ser outra coisa também. Não é difícil ser espiritual, mas existem muitas luzes e muitos outros sítios que também eles são atrativos, entendem? Mas estar conectado ao nosso espírito é sempre o melhor, porque o que criou a fisicalidade foi o espírito. O teu espírito, o meu espírito, o espírito de toda a gente concordou com certas condições e certos termos para criar o que nós vemos hoje em dia. Então, se nós ficarmos perdidos na fisicalidade, não estamos realmente a representar o nosso espírito. Não estamos realmente a aprender, não estamos realmente a viver, não estamos realmente a existir. Estamos apenas perdidos numa parte da existência. Entendem? Mas isso é outro assunto também. Falando dos signos de fogo. Os signos de fogo podem ser considerados os signos mais espirituais. Mas quando eu digo mais espirituais, não digo em termos de percentagem. Porque todos os signos são espirituais. Mas cada elemento e cada signo é espiritual à sua maneira. Para um signo de fogo, é mais fácil ter uma conexão mais simples, mais pura, com menos poluição ao seu próprio espírito e ao espírito dos outros também. E ao espírito do espaço onde ele está e aos espíritos que viajam nas frequências e vibrações no qual o signo de fogo capta. E os signos de fogo também captam muito facilmente os espíritos, as frequências e vibrações do seu próprio espírito e dos espíritos à sua volta também. Os espíritos de fogo. Os signos de fogo são bastante expressivos também. Porquê? Porque eles estão muito ligados ao seu próprio espírito. E a nossa expressão mais natural, a nossa expressão mais individual, é a melhor forma, ou está no topo lá em cima, da melhor forma de tu, como ser humano, como espírito dentro do corpo, representares o teu espírito. É a tua expressão, é a tua espontaneidade. Outra característica bastante relevante nas pessoas que são signo de fogo é a sua espontaneidade, aliada a uma expressão individual, o que os torna bastante engraçados, bastante luminosos e quentes. E como o fogo é a habilidade de criar imagens, visões, quem tem muito fogo, muita energia de fogo no seu mapa astral, tem a habilidade de manipular, de criar também e de transmitir as suas imaginações e as suas imagens, as suas visões sobre como vê o mundo ou um determinado assunto. Mas, sendo esta imagem, sendo esta visão,
formulada, ou incentivada, ou derivada de sentimentos. Fogo é, como é o elemento mais próximo do espírito, é o elemento que carrega mais sentimentos. Mas estes sentimentos são apenas visualizados, são imaginados, são experienciados de uma forma mais leve. Porque quando eu digo sentimentos, mas não digo emoções, quando falo de signos de fogo. Porque emoções já pertencem mais ao reino, ao domínio dos signos de água, em que eles dão uma moção, ou dão uma ação ao sentimento. Entendem? Então eles criam, os signos de água criam um sentimento mais experienciável, mais que se pode sentir mais. Um pouco sim, já um pouco mais real que o sentimento dos signos de fogo. O fogo é uma faísca, é uma imagem, tem aquele sentimento. Entendem? Não perde muito tempo a sentir o sentimento. Ou a recriar novas maneiras de sentir aquele sentimento. Ele sente. E é isso. O fogo é isso, sentir. A água já é sentir, é criar um sentimento sobre essa visão, sobre essa ideia. É sentir o sentimento. Por isso é que já é a segunda etapa do ciclo da criação. É experienciar esse sentimento. Então isto também denota, ou dá a capacidade aos signos de fogo de serem bastante expressivos sobre os seus sentimentos. Muitas vezes, até não querendo, não querem dizer algo assim sem querer, ou não querem expressar uma certa emoção, mas acontece. Eles fazem isso. Expressam. Sai-lhes aquilo que eles queriam dizer. E também, ao nível de expressões faciais, quem tem signo de fogo é muito... pode querer esconder uma emoção, ou querer esconder um sentimento, ou uma ideia, mas a sua linguagem corporal e as suas expressões faciais acabam por denunciar o estado de espírito que está por trás, porque o signo de fogo tem uma conexão tão fácil e tão simples ao seu estado de espírito que é muito difícil esconder. No entanto, é bastante fácil o signo de fogo viajar até o seu próprio espírito e a partir daí tirar informações e noções e sentimentos e ideias que são bastante úteis para ele. Isto pode por vezes tornar difícil uma relação com o mundo exterior, porque ele está muito preso, muito apegado, está muito ligado à sua própria imagem, à sua própria visão de como vê o mundo ou de como vê os seus próprios sentimentos. Então, quando tenta partilhar e correlacionar com o mundo exterior, se o feedback, se a mensagem que o signo de fogo recebe não estiver na mesma frequência e vibração, ou não estiver no mesmo molde, não estiver na mesma visão que ele vai considerar uma afronta ou algo que é oposto, enquanto que o signo de água é capaz de receber essa informação e dar-lhe uma forma para que ambos possam entender. O signo de fogo, o fogo não tem tanta forma como a água. A água já é a forma do fogo. O fogo já foi fogo durante muito tempo e começou a arrefecer, começou a ficar mais denso, porque começou a existir durante mais tempo no mesmo espaço, a acumular experiências, ideias e sentimentos, e começou a ficar mais denso. Mas isto já é uma noção mais espiritual. Neste vídeo quero trazer uma noção mais astrológica. E por falar em noção mais astrológica, vamos falar sobre os signos em si. Os signos de fogo em si. Temos Carneiro, temos Leão e temos Sagitário. E todos estes signos são signos de fogo. Ou seja, eles têm um espaço em comum. Não significa que eles são todos iguais, porque os signos de fogo são espirituais através da sua expressão. Mas Carneiro, Leão e Sagitário expressam-se de forma diferente. Ou seja, eles todos, através da sua expressão, conectam-se, ligam-se e experienciam o seu espírito, mas de forma de expressões, de modos, expressam-se de modos diferentes. Não significa que, imaginemos que um leão está a interagir com um sagitário. Eles estão-se a expressar de formas diferentes. E eles podem achar um do outro que eles não se estão a expressar bem.
mas estão, porque eles estão-se a expressar, que é isso que um signo de fogo deve fazer, entendem? Por exemplo, estava aqui a ver os meus anotamentos sobre o fogo em si em primeiro, não queria deixar nada de parte, e é interessante que na astrologia o fogo, a energia de fogo, representa o lado masculino. Como assim? Todos os signos que são signos de fogo representam um lado masculino de algum planeta. Carneiro representa o lado masculino de Marte. Leão é regido pelo Sol. E Sol é o elemento masculino e Lua é o elemento feminino. E Sagitário é o lado masculino de Júpiter. Então vemos aqui um elemento em comum que é a masculinidade. E quando falamos de masculino, eu não estou a falar de homem ou de rapaz. Estou a falar da energia masculina em si. E a energia masculina tem a ver com expressar. Ser capaz de expressar, de pôr para o exterior algo que tu criaste interiormente. E o fogo é uma expressão, mas é uma expressão mais imediata. De um sentimento sentido e expressado. Sentido e expressado logo. É uma expressão bastante volátil. Isto também confere aos signos de fogo bastante ação, bastante atributos de liderança, de estar à frente e de ter uma visão muito própria e serem criativos também, porque também estão conectados ao espírito, conseguem entender para além do físico. Eles não precisam de uma representação física para entender o seu próprio espírito. Mas isto também os pode fazer esquecerem-se um pouco da realidade, porque eles não se sentem tão ligados a uma representação física do seu espírito, por exemplo, a cristais, a uma rotina, a um objeto, a comida, por exemplo. Eles não se agarram tanto a estas coisas, ligam-se mais ao seu espírito, e isto pode fazê-los desleixarem-se e desconectarem-se um pouco da Terra. Entendem? Mas agora sim, agora vamos passar aos signos de fogo. E temos Carneiro, Leão e Sagitário. Vou começar pelo primeiro, que é o fogo cardinal, que é Carneiro. Então, Carneiro é fogo, que é a habilidade de ver, de criar visões e de imaginar. Certo? E é cardinal, que é a habilidade de criar novas formas. Então, Carneiro é a habilidade de criar novas formas de ver o mundo, criar novas imaginações e criar novos sentimentos. Ter novos sentimentos. Por exemplo, vamos aqui atribuir 3 etapas ao fogo. Temos a faísca, né? A faísca. Temos o fogo em si. E depois temos o fogo a abanar, já quase a apagar. Estão a ver? E Carneiro é a faísca. Não é o fogo completo que nós vemos em si. É o antecessor do fogo. Quando falamos em termos de sentimentos, são os sentimentos mais voláteis, pertencem ao Carneiro. Os sentimentos mais imediatos, mais expressivos no momento, entendem? Então, isto confere, ou por serem fogo cardinal, torna os carneiros bastante visionários, porque eles estão sempre a criar novas visões. Bastante imaginativos e criativos, eles criam novas imagens facilmente. Eles chegam a um espaço e conseguem criar novas imagens desse espaço, enquanto que outros espíritos, outras pessoas podem estar nesse espaço a ler na mesma ideologia, na mesma doutrina, na mesma religião, no mesmo método, na mesma dieta, tanto faz, podem estar lá presos, entre aspas, estão lá a experienciar há bastante tempo e não têm ideias novas de progredir, e chega um carneiro e consegue tirar rapidamente desse espaço novas ideias, novas imaginações e novas visões. Mas também isto confere independência, porque eles não precisam de outras. Eles estão sempre a criar novas, então não precisam que outras pessoas ou outros espíritos lhe digam o que fazer. Isto também compromete os carneiros em termos de relatabilidade e de se relacionarem com os outros, porque eles muitas vezes sentem que as imaginações dos outros e que as imagens dos outros são contra a sua própria, porque é tão imediata, é tão rápido, é um fogo tão volátil, que não dá espaço para os outros, não dá espaço para uma análise dos outros, entendem?
e também confere muita ação, muita proatividade. São os primeiros. Eles são líderes por serem os primeiros, por estarem lá primeiro naquele espaço. Ok? Depois, temos Leão. Leão é fogo fixo. Fogo é a habilidade de ver, de criar visões e de criar imaginação. Fixo é a habilidade de ser fixo, de ser consistente ou de ser teimoso. Então, Leão, quem tem o signo de Leão, seja Sol, Lua, Marte, Vênus, nesse aspecto, vai ter a capacidade de ser fixo na sua própria forma de ver o mundo, de imaginar e de criar visões. Ou seja, isto traz ao leão teimosia ou consistência. Traz a quem é leão individualidade muito alta. Porque eles são muito fixos na sua própria maneira de ver o mundo e de se expressarem. Logo, eles não vão ser influenciados pelo mundo exterior. Eles vão ser influenciados por quererem atenção. Porque fogo tem muito a ver com a luz. Fogo é a luz em si, é criar luz. É como um espetáculo de luzes. Enquanto que o carneiro cria a luz, o leão é a luz. E consegue iluminar, mas também cegar outras pessoas. Mas eles também gostam muito de ser reconhecidos por serem a luz. Então, um leão, não é para obter atenção de uma forma muito fodida, entendem? Eles gostam de se sentir... eles gostam de sentir que estão a dar atenção. Não é tão receber, entendem? Eles gostam de saber que estão a dar e que a sua luz, que a sua expressão, que a sua frequência e vibração está a ser bem aceite. Sem ser nessa ocasião é um pouco difícil manipular um leão, entendem? Porque ele está sempre no seu próprio sentimento, na sua própria visão do mundo, na sua própria ideologia. Isto confere ao leão também uma chama. Ele costuma ser a chama do grupo, a chama do spot, a chama do sítio. Porque ele está sempre conectado ao seu espírito, está sempre conectado à sua própria expressão individual. Então é difícil a chama abanar ou alguém apagar essa chama. Ele está muito forte nas suas próprias convicções. Isto também pode comprometer um pouco em termos de relação e de relatibilidade. Se bem que é fácil para um leão, porque o leão vê as luzes, ele entende as luzes que os outros emitem, ele consegue correlacionar-se nesse espaço, mas está sempre ligado à sua própria individualidade. Entendem? É muito difícil para um leão sacrificar a sua própria individualidade em prol de algo. Depois temos Sagitário, que é fogo mutável. Fogo é a capacidade ou a habilidade de criar visões, imaginar e de ter formas de ver o mundo. E ser mutável é ter a habilidade de correlacionar as tuas próprias com as dos outros. Então, Sagitário é ser capaz, tem a habilidade de correlacionar com os outros a sua visão de ver o mundo, as suas imaginações e as suas visões que ele tem do seu espírito. Quando eu falo em visões, o fogo e visão, quando eu falo nestes dois termos juntos, é mesmo uma visão alegórica. Tu tens um snapshot na tua mente, parece-te uma visão. Estás a ter visões, é aquilo que o pessoal diz. Porque hoje em dia o pessoal está muito preso e ligado à física, então não entende as visões espirituais e ideologias espirituais, mas elas existem mesmo, uma visão. Tu vês coisas que não são deste mundo porque não são deste mundo, entendem? Tudo faz sentido. Mas Sagitário é capaz de trocar as suas visões com os outros, de partilhar a sua imaginação. Isto confere ao Sagitário uma aura, uma vibe muito religiosa, mas também não como nós vemos representado maioritariamente no nosso mundo. É mais um grupo de pessoas conectada ou ligada por uma ideologia em comum, ou por um sentimento em comum, por uma causa em comum, não por um protocolo em comum, não por um objetivo em comum, mas por um sentimento em comum, por uma chama em comum, por uma luz em comum. Isto confere aos Sagitários um traço um pouco mais humanista, tal como os Aquários. Sagitário, Aquário e Carneiro têm alguns traços em comum, entendem?
Mas isso é para outra parte. Os Sagitários gostam que toda a gente esteja unida em prol de uma causa, de um sentimento, de uma expressão, de uma luz, de uma ideologia. Entendem? Isto também, Sagitário é governado por Júpiter, ou seja, isto confere aos Sagitários uma imaginação mais alta, uma imaginação mais fértil e uma imaginação que consegue penetrar ou consegue atingir vibrações e frequências mais altas. E como é fogo, ou seja, a expressão, é a imaginação, eles conseguem criar imagens e expressar essas imagens exteriormente. Não é tanto como peixes, que também é regido e governado por Júpiter, que eles interiorizam essa informação mais alta, essa informação divina, e criam uma frequência e vibração à volta deles para experienciarem isso. Entendem? O Sagitário tem muito a ver com a imaginação, divindade, religião, criar uma escola em torno de uma ideologia espiritual, entendem? Os Sagitários conseguem falar muito bem sobre o que eles acham que é espiritualidade, têm muitas ideias de espiritualidade. E basicamente é isso. Esqueci-me só de dizer que Carneiro é regido por Marte e Carneiro representa o lado masculino de Marte. E o que é Marte? Marte é paixão, é vontade, é desejo e é objetivos. E Carneiro é fogo, ou seja, expressar, é masculino, ou seja, vai ser atuar sobre os desejos, sobre as tuas paixões, sobre as tuas vontades, sobre os teus objetivos. Isto pode trazer agressividade, pode trazer fricção, pode trazer conflito físico, conflito emocional, entendem? E pode trazer também separação, porque Marte também lida com transformação e com individualidade. Logo, se um carneiro não encontrar alguém que ressoe com a sua frequência e vibração, mas mais com a sua visão, com a sua imagem do mundo, ele vai contra, entendem? Ele vai lutar contra isso. Depois temos Leão, que é regido pelo Sol, ou seja, a constelação de Leão tem traços característicos muito parecidos com o do Sol, que é emitir luz, não é? Emitir masculinidade, mas o Sol é só um, entendem? Por isso é que Leão tem muito a ver com individualidade. E tal como o Sol gosta de ser o centro das atenções, porque o Sol é o centro das atenções. Nós guiamos o nosso ano, nós calendarizamos o nosso ano através do Sol, através da viagem astral do Sol. Os nossos dias também têm a ver com o Sol, mas também com os outros planetas, não é só. A teoria científica aceita hoje em dia é que o Sol é o centro do sistema solar. Entendeu? O Sol gosta de ser o centro das atenções. Então Leão também gosta de ser o centro das atenções. Entendem? Mas também tem muito a ver com um pensamento lógico, mas derivado de sentimentos. Entendem? Mas é mais sentimental, mas eles conseguem expressar de uma forma não tão lógica como um aquário, por exemplo, ou como signos de ar, mas conseguem expressar através da sua própria frequência e vibração, através da sua vibe. Imagina um leão, em qualquer signo de fogo, mas mais um leão, pode estar a falar com uma pessoa e através das palavras eles não se entendem, mas existe ali uma vibe em comum, existe ali uma comunicação, existe ali uma chama, existe ali uma luz em que eles os dois conseguem chegar a um acordo e a um entendimento. Ok? Depois, Carneiro, a constelação de Carneiro nasceu da primeira casa. A constelação de Leão nasceu da quinta casa. E a constelação de Sagitário nasceu da nona casa. Isto confere ao Carneiro mais individualidade, mais personalidade. Ou seja, os carneiros vão tomar aquilo que recebem do exterior e do interior e vão levar muito pessoalmente. Porque eles representam, eles nasceram da primeira casa, a sua constelação nasceu na primeira casa, então cada espaço tem a sua própria frequência e vibração, cada casa é um espaço do céu, então a primeira casa também tem a sua própria frequência e vibração. Então tudo que nasce da primeira casa carrega consigo a frequência
A frequência e vibração da primeira casa, que é individualidade, personalidade e ser o primeiro, ser único, ser original. Entendem? Então o carneiro vai ser muito isso. Ele vai querer ser, ou vai se ver como único, quer ser independente, só não conta com mais ninguém. Entendem? E também ao ter Marte lá, torna-o corajoso, reckless. Não consigo pensar na palavra em português agora, mas eles não olham para perigos, entendem? Mas também muito a ver com criatividade. Depois temos a quinta casa, que é a casa onde nasceu o Sol. E ele nasceu com a constelação de Leão. Então tinha a ver com luz, com entretenimento. O Leão gosta de entreter o pessoal à sua volta. O Leão gosta de ser engraçado, de trazer bons espíritos, gosta de trazer felicidade, mas não harmonia. Também, mas harmonia é mais para Libras, é mais para balanças, é mais para signos de ar e para signos de água. Porque o Leão gosta de trazer esse fogo, gosta de trazer, talvez gozar com o pessoal, mas é para trazer, para acordar, entre aspas, porque o pessoal pode não estar tão na cena de partilhar as suas emoções, partilhar os seus sentimentos e partilhar as suas ideias, e o Leão gosta de ver essa individualidade. O Leão é o Sol o Sol ilumina, o Sol permite que tu vejas as coisas nesta realidade. O Sol reflete, o Sol ilumina a sua luz, as coisas refletem o Sol e tu consegues ver neste ramo da realidade, porque isto não funciona em todos os ramos de realidade. Por exemplo, no reino interior, no reino Yin, no Yin Realm, ainda não existe luz, porque são os espíritos que criam a luz, mas os espíritos conseguem sentir a luz, mas não conseguem ver a luz, porque entendem? O que os espíritos lidam mais proximamente é a frequência e vibração, e depois a partir dessa frequência e vibração vem a luz. Mas isso, eu já ia começar a entrar em conversas mais mecanismos espirituais de criação, mas isso é para outro vídeo. Energias da quinta casa é muito sobre entretenimento, aquilo que tu entretens e aquilo pelo qual tu és entretido. O Leão gosta muito de ver filmes, de criar dramas. Eu estava-me a esquecer disto. Leão é muito sobre drama. Leão gosta de criar o drama à sua volta, onde eles são a personagem principal. Entende? É como o Sol, é mesmo aquele holofote que estava a apontar para eles e é só eles. Mas eles gostam de ter amigos também. Eles gostam de ter pessoal à sua volta, mas muitas vezes eles acabam por ofuscar as estrelas, porque nós somos todos estrelas. Eles acabam por ofuscar as estrelas à sua volta e acabam por reclamar todos os papéis da peça e acabam por criar demasiadas responsabilidades para eles. Depois temos Sagitário, que a constelação de Sagitário nasceu da nona casa, que tem a ver com fé, tem a ver com higher knowledge, tem a ver com conhecimento superior, conhecimento fora deste reino da realidade que é mais denso, que é um conhecimento mais fluido, um conhecimento mais alto, menos denso, mais alto em termos de frequência e vibração. Tem muito a ver com este canal. Eu tenho Sagitário na minha terceira casa, entendem? O que me permite ter esse ponto de vista sagitariano, mas nos meus surroundings, naquilo que me rodeia, nos meus amigos, nos meus vizinhos e tal. Mas isso é outro vídeo também. E é sobre uma visão global do mundo mais elevada, que toda a gente possa ter. Uma visão espiritual do mundo, sobre o que é o mundo, como é que nós chegamos até aqui, qual é o nosso objetivo, aquilo que nós devemos fazer, como nos devemos expressar, mas não é individual, porque já é mutável, já é ligar-se aos outros, é criar uma chama que possa aquecer toda a gente. Entendem? Então, malta, eu acho que é isto. Os signos de fogo. Espero que tenham entendido que o fogo é o elemento mais perto do espírito. É a primeira imagem que o espírito cria sobre si. E tem a ver com a energia masculina de expressar o que o espírito acha de si mesmo. Entendem? Ou o que o espírito quer que os outros vejam de si mesmo. Porque isso depois já depende da modalidade do fogo. Ok? Mas fogo tem a ver com sentimentos, não emoções, sentimentos, e tem a ver com expressar estes sentimentos.
Depois depende se é a lua, se é o sol, se é o ascendente. Porque se for a lua, tu vais expressar os sentimentos, mas para ti próprio ou para apenas as pessoas com que te sentes mais confortável. Se for o sol, vais expressar já através das tuas ações também. Ok? Mas depois vou trazer uns vídeos que é sol em carneiro, sol em touro, que é para termos um toque mais pessoal. Mas por enquanto fiquem bem, malta, e bom surf nessas nuvens esotéricas. Fiquem bem.